Shalom, shalom, graça e paz a todos. Vós que sois templo e morada do Espírito Santo, pessoas de fé. Neste momento, nós vamos refletir na palavra do nosso Deus, que está escrito no livro de 1 Coríntios, se você quiser anotar, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 25. O tema desta ministração: Cristo, sabedoria e poder. Vamos lá? O versículo 22 inicia dizendo assim: visto que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, disse Paulo, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, certamente tropeço para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, assim judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Bom, esta palavra de Deus para o nosso coração, ela é uma palavra rema, que tem uma bênção nela incluída, que somente o Espírito Santo pode revelar. Por isso eu oro pela tua vida, que Deus possa te dar a compreensão nesta hora, abrir o teu entendimento em nome de Jesus, para que esta palavra seja palavra de vida no seu coração e que você possa até usá-la para socorrer outras pessoas que também precisam desta orientação, tá bom? Bom, o texto que nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo, sim, porque é o Espírito Santo que nos dá a compreensão, ele nos deixa numa questão entre judeus e gregos. Jesus Cristo, ele veio para os judeus, os religiosos que esperavam na promessa de Moisés, e também veio para os gregos, que são seculares, pessoas que já não são tão dadas à religiosidade, mas elas também têm a esperança em Deus. Inicialmente, Jesus Cristo veio para os judeus, é o que o texto bíblico diz. É João capítulo 1, versículo 12. Mas os judeus o rejeitaram. Porém, a todos quantos o receberam, que sejam gregos ou judeus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Muito bem. O certo é que Cristo veio para satisfazer as necessidades de toda a humanidade. Tá certo? O apóstolo Paulo deixa bem claro que o propósito de Cristo vir à Terra é satisfazer os anseios da humanidade. Então, partindo desse princípio, o que a humanidade exatamente precisa? E será que realmente ela quer isso? Será que ela quer aquilo que ela precisa? Vejamos. O texto do versículo 22 diz assim: visto que os judeus pedem sinais, os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria. O que significa isso? Judeus como religiosos, aguardando o cumprimento das promessas bíblicas do Messias, eles queriam sinais de poder. Queriam um Cristo, talvez um general de guerra, um Messias que viria estabelecer um reino terreno, à semelhança do que foi o reino de Davi, talvez um reino estabelecido na força e na violência. Enquanto que os gregos, eles querem sabedoria. Os gregos são conhecidos por ser pessoas dadas a ideologias, e eles representam todas as pessoas que não são conhecedoras ou não estão ligadas às promessas bíblicas, que buscam filosofias e ideologias que possam resolver todos os problemas sociais. Então os gregos queriam talvez um Cristo estrategista e intelectual, um líder imponente e autoritário, talvez um ditador muito eloquente. Bom, de fato e verdade, o que Cristo fez agradaria muito mais a percepção dos gregos, que queriam sabedoria, do que dos próprios judeus, que queriam sinais de poder. Mas no final, nós vamos descobrir agora que há coisas que a humanidade precisa e não quer. Por exemplo, no versículo 23, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, disse Paulo, certamente tropeço para os judeus
e loucura para os gentios, está vendo? Então os judeus, eles não querem o Cristo crucificado, certo? Porque eles veem na sua crucificação um sinal de humilhação e fraqueza, e não um sinal de poder, como nós falamos no ponto anterior. Eles esperavam um sinal de poder e eles encontraram um Cristo humilhado, né? Assumindo fraqueza humana. Já os gentios, que representam os gregos, eles não querem o Cristo crucificado também. Ou seja, de uma forma ou de outra, a cruz de Cristo se torna escândalo para a humanidade. Para os gentios, a mensagem do Cristo crucificado é loucura e não sabedoria, certo? Então, eles estão interessados em sabedoria, e a cruz de Cristo para eles não significa nada de sabedoria, é loucura. Mas, independente de querer ou deixar de querer, o que realmente a humanidade precisa? Versículo 24. Mas, para aqueles que são chamados, assim judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Este versículo 24, ele tem contido aqui uma resposta para os anseios da humanidade, porque ele fala que Cristo é poder de Deus para salvar a humanidade perdida. Somente nele, o Cordeiro de Deus, se cumpriria o plano da redenção da humanidade. Então hoje o mundo inteiro lembra da morte, paixão de Cristo, mas poucas pessoas se apercebem que só tinha aquilo ali, só tinha aquele meio de Deus fazer para poder alcançar a humanidade. Era a única maneira. É tanto que quando Jesus estava no Getsemane, ele orou a Deus e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ou seja, se o Senhor tiver uma outra maneira de fazer, que não seja assim. Mas depois ele fala, porém, que seja feita a tua vontade. Certo? Então a vontade de Deus foi fazê-lo morrer mesmo por nós. E também o versículo 24 fala que Cristo é sabedoria de Deus. Porque nele os sábios, os doutores e os filósofos são confundidos. Nele, em Cristo, deve-se amar os inimigos e orar pelos perseguidores. Isso é inconcebível para a lógica humana. Em Cristo, o maior é o menor, enquanto que o líder deve ser o servo de todos. E os submissos e os pacificadores é que realmente irão herdar a terra. Então, existe uma contradição naquilo que o mundo considera como sabedoria e poder, e naquilo que a Bíblia fala que é sabedoria e poder. Então, se a humanidade quer sabedoria e poder, ela precisa de quê? De Cristo. Porque o versículo 24 que nós acabamos de ler fala que ele é sabedoria e poder de Deus. Exatamente o que a humanidade busca, só que a humanidade ela tropeça quando chega na cruz, certo? Cristo veio para satisfazer as necessidades de toda a humanidade, certo? Para a gente não esquecer, os homens religiosos, eles querem o quê? Sinais de poder. Se negam a crer somente. Eles querem ver primeiro, querem tocar para depois acreditar, certo? Os homens seculares, que são mais ocupados com os afazeres desta vida, querem sabedoria, soluções intelectuais, práticas, que promovam justiça social por meios humanos. E aí entra a questão de que muitos sonham com o socialismo, que, biblicamente falando, é possível, não para agora, não para o governo humano, porque é falho e corrupto, mas a Bíblia fala que no milênio, quando Cristo estiver reinando, o governo socialista vai acontecer, porque Cristo é o governo perfeito. Então haverá igualdade social, sim, mas só quando Cristo estiver governando. Enquanto isso, os homens podem tentar como for, nunca vai funcionar, porque o ser humano ele é muito falho. E aí o homem falha na hora de executar aquilo que foi elaborado. Judeus e gregos, todos, tropeçam num só ponto: o Cristo crucificado. Versículo 25, para a gente finalizar. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Poxa vida, só o Espírito Santo para fazer a gente entender isso, porque o mundo não entende. Como é que a loucura é forte e como é que a fraqueza, né? Como é que a loucura é sábia e como é que a fraqueza é forte. Versículo 25 está escrito: ora, na fraqueza de Cristo na cruz, vemos a sabedoria de Deus. Então, quando Cristo se faz homem e se torna fraco na cruz, ali Deus mostra a sua sabedoria, porque foi assim, Cristo sendo fraco e enfermo pelos nossos pecados, que Ele pôde nos salvar.
ali ele nos substituiu, tá certo? E na loucura do Cristo crucificado, vemos o poder de Deus, certo? Então, no primeiro ponto, a fraqueza do Cristo na cruz traz uma resposta para os gregos, porque ali há a sabedoria de Deus. E na loucura do Cristo crucificado, temos a resposta para os judeus, porque ali é o poder de Deus, que fez o sacrifício perfeito no seu próprio Filho, uma vez só, por todas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. E para finalizar, João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida eterna que está nele, um dia esteve na cruz, fragilizado, se fez loucura, se fez pedra de tropeço, mas graças a esse sacrifício, a esse ato de amor de Jesus por mim e por você, hoje é possível dizer que Cristo é sabedoria de Deus, Cristo é poder de Deus, tá bom? Você que gostou desse texto, dessa leitura, deste vídeo, compartilhe, tá certo? Com as pessoas que você ama, com as pessoas que você se importa, e também se inscreva no nosso canal, tá certo? Nós vamos estar sempre postando vídeos concernentes ao assunto. No domingo agora, a gente vai estar trabalhando o tema da Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, de uma maneira, de uma ótica diferente, a qual o Espírito Santo dará para o momento que estamos vivendo agora, tá certo? Deixa aí o seu like no nosso canal, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Graça e paz. Shalom.